Na semana em que foram lembrados os 30 anos de ausência do escritor e jornalista Josué Guimarães, eu conversei com uma professora, escritora, que conviveu com ele. Em um encontro de escritores em Porto Alegre na década de 70. Foi assim que a professora Maria da Glória Bordini conheceu o escritor gaúcho Josué Guimarães. Durante esta semana, ela passou por Passo Fundo para falar um pouquinho das obras e da vida de Josué, esse escritor que faz parte também da história literária de Passo Fundo. Professora, muito obrigada por aceitar esse convite de bater um papo aqui com a gente, oportunidade da gente conhecer um pouquinho mais de Josué. É um prazer para mim, porque o Josué foi um dos meus amigos escritores. Pois é, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre o contexto da noite, do momento que vocês se conheceram. Nós, na verdade, nos conhecemos nesse encontro de escritores, que foi promovido, ao que eu lembro, pelo Instituto Estadual do Livro, na gestão da Lígia Verbuck, que era minha amiga. Eu, naquele momento, eu estava já trabalhando na Editora Globo, eu tinha contato com outros escritores, evidentemente, e nessa reunião foi que eu vi pela primeira vez, vamos dizer assim, o Josué falando, e ele sempre foi um ótimo, causer, como se diz, ou seja, contador de histórias, né? E isso me interessou, afinal de contas eu sou da área, né? E comecei a lê-lo através do primeiro volume do A Ferro e Fogo, que estava recém circulando, né? Quem sabe foi a partir daí que surgiu uma raizinha do que é hoje a jornada de literatura, professor? Eu acho que sim, porque o encontro trouxe muito público, que não se esperava, por sinal, que fosse tão bem frequentado, né? E era um encontro justamente em que os escritores falavam das suas obras. Não era comum no Rio Grande do Sul isso. Foi, eu acho que a primeira vez que aconteceu esse encontro. E muito mais tarde, então, surgiu essa ideia da Tânia Rezin de trabalhar a leitura das obras e trazer os escritores para discuti-las. Já era diferente, não era o mesmo tipo de encontro. Perfeito. Mas eu acho que o Josué, que tinha participado daquele, inspirou viu ela. vamos dizer assim, as possibilidades, tanto para a área dos produtores de literatura, que eram para se tornarem conhecidos, né, do público, e também da formação de leitores, né? Perfeito. Foi muito interessante isso, eu acho que é uma boa hipótese de trabalho. Que lembranças mais significativas, que lembrança em especial a senhora tem da convivência com Josué, já que vocês se tornaram amigos? Na verdade, eu aos poucos, né, porque eu sou uma pessoa assim meio reservada, eu não podia, como parte da equipe editorial da Globo, eu não podia também, vamos dizer assim, fazer amizade com Deus e todo mundo, porque um poderia reclamar do outro. Mas eu conhecia muito bem o Quintana, que era nosso autor, o Érico, evidentemente. Né? A senhora é uma estudiosa. Cujo acervo eu até hoje coordeno. E o Josué era parte desse elenco, vamos dizer assim. Gradualmente, eu comecei a frequentar a casa dele, porque ele fazia serões, principalmente depois que o Érico morreu. Porque quando o Érico morreu, o Érico sempre fazia assim, reuniões. Na verdade, as pessoas invadiam a casa dele, mas no fim da tarde, à noite, e se reunia muita gente interessante, né, que iam lá para conhecer o autor, ou porque já gostavam dele, ou porque eram amigos, era uma mistura de gente. O Josué fez a mesma coisa, ele reunia artistas plásticos, amigos, escritores, críticos, pessoas de quem ele gostava, né? Eu gostava muito da Nídia, a esposa dele, e a gente, digamos assim, se fascinava, na verdade, era com a conversa do Josué. O Josué era um homem muito sedutor em termos de linguagem, ele era um contador de histórias fantástico. E ele contava muito aquilo que tinha acontecido em algum lugar, ou então, porque ele também era um jornalista, né? Estava muito atento a tudo que acontecia, e gostava de contar os enredos das suas histórias antes de escrevê-los. Obrigada, professora, por dividir um pouco da sua vivência com a gente, a oportunidade da gente conhecer essa grande pessoa que foi o Josué. Muito obrigada. Tá, Obrigada. eu é que agradeço.